né, a xilogravura, a gente começou, eu já era impressor gráfico, né? Eu digo que eu entrei na xilogravura por necessidade mesmo. Aqui tinha dois gravadores atuantes, né? Dois xilógrafos que estavam sempre fazendo gravura, que na época era o professor. Eu entrei no movimento da gravura em 85, né? Finalzinho de 85 para 86. E tinha aqui o professor Abraão Batista e o xilógrafo Estênio Diniz. Estênio viajava muito, ia para a Alemanha, aquela coisa toda, e seu Abraão era professor da Universidade Regional do Cariri. Então não tinha tanto tempo para fazer cabo. Aí o Estênio viajou e o Expedito Sebastião da Silva, que era o gerente na época, né? Ele passou chegava o pessoal para fazer os cordéis, mas só queria xilogravura. E ele tinha dificuldade, disse, rapaz, e agora? Como é? Eu não vou pegar os cordéis, porque não tem quem faça cabo. E eu vendo aquela dificuldade, um dia eu via como o Estênio Diniz fazia, né? O professor Abraão e tal. Aí peguei um pedacinho de madeira e comecei a tentar. Eu copiei até um cordel que se chamava, eu acho que é Zezinho Mariquinha. Aí eu tentei fazer, né? Cortei o olho da mulher e tal, e imprimi, ficou feio, só joguei pra lá, né? Aí o Expedito, ele ficava observando, né? Um grande poeta, mestre, né? Ele ficava observando aquilo. Aí no outro dia de manhã chega o cara para fazer um cordel, era o casamento matuto, naquele negócio de festa junina, de quadrilha junina. Aí Expedito, rapaz, que bom, tem um rapaz aqui que faz a capa, né? E eu escutando aquilo, fazendo as composições e tal, ajeitando lá os blocos. Eu fazia a chapa dos blocos, hoje é a arte final, né? Quem faz as artes, eu fazia na mão, chamava chapista. Então quem montava as estrofes, as letrinhas era eu. E eu fazendo aquele serviço, eu disse, vem cá. Aí eu pensei que era pra gente fazer composição. Disse, pronto, esse rapaz aqui é quem faz a capa do cordel. Aí eu fiquei assim, fiquei olhando para ele e ficava sem entender. Eu tive que fazer a capa do cordel, mas eu não falei nada, porque eu fiquei pensando, né? Se eu disser que não sei, o cara pode não querer o cordel, né? E nós numa precisão enorme. Disse, quando é que você cobra aí? Eu disse, não, pode deixar só Expedito, aí ele cobra. Aí ele sabia quanto o Estênio cobrava, é como se fosse hoje R$50, hoje R$25, né? E Estênio cobrava assim uns R$50, R$100 nessa época. Aí ele cobrou, o cara me pagou logo, disse, pronto, eu vou logo pagar a capa. Aí eu botei o dinheiro no bolso, liso, sem R$1 no bolso. Tinha casado fazia um mês, né? E só eu e o que é que eu vou fazer, meu Deus? Eu não sei fazer esse negócio. Aí fiquei assim pensando, primeira coisa onde é que eu ia arrumar madeira, né? Não tinha nem noção de nada. Só vi aí eu lembrei que eu morava no Salesiano aqui, e no finalzinho da tarde o cara jogava o lixo fora o resto de madeira, né? Aí eu fui lá, às 5 horas da tarde, e peguei um pedacinho de madeira, o lápis, né, o estilete e tudo. Eu tinha noção do que eu ia fazendo e levei, né? Lixei, deixei todo direitinho. Aí fui pra casa. Aí na casa da minha sogra tem uma mesinha do santo, né? Chama mesinha do santo, pequenininha. Aí eu comecei, isso deu. Isso eu não fiz mais nada, né? Deu 5, deu 6. Passei a noite inteira, 1 hora da manhã eu consegui fazer um desenho. Era a noiva de um lado, o noivo do outro e um jumentinho no meio. Então fiz esse desenho, aí cortei numa dificuldade, passei a noite todinha nesse negócio. No outro dia de manhã eu levei a capinha, aí tirei a cópia, aí quando foi, no outro dia o cara veio fazer a correção, né? Olhou, disse, rapaz, bem que o Expedito disse que você fazia mesmo, você é um artista mesmo. Eu olhando assim para ele e o dinheiro no bolso, né? Doido para gastar, com medo de não dar conta, né? E aí a partir daí eu vinha muitas capas, né? Eu fazia só capa de cordel, né? Vinha muitas capas e até o cara lá
da Associação C Cordel lá de Fortaleza, o Otávio Menezes, trazia 10, 1 por 10, e eu comecei a fazer essas capas e o expedito começou a botar xilogravura de Zé Lourenço, xilogravura de Zé Lourenço. E com isso meu nome lá em Fortaleza era mais ativo do que aqui. O pessoal sabia lá quem era Zé Lourenço, antes de Juazeiro saber, né? Então a gente começou assim. E eu comecei a me dedicar por aquilo ali, fazer as capas e tal. Aí o professor Gilmar de Carvalho, né? Que infelizmente o Covid levou ele, né? O mês passado. Via ele fazendo as pesquisas dele sobre o cordel, viu aquelas capas, aquelas coisas, né, que ele já tinha conhecimento muito em ver as gravuras do Mestre Nós, as gravuras dos outros gravadores. Ele olhou e disse: rapaz, Zé Lourenço, tu não quer fazer uma exposição não? Eu digo: professor, eu quero. Ele disse: só. Eu não sei fazer não, isso não, é só as capinhas. Eu disse: não, tem um trabalho muito bom aqui. Faça umas gravuras grandes e vamos fazer um álbum do Padre Cícero. Aí eu digo: vou tentar. Isso eu pensei que era fácil, né? Porque a vida inteira, meu avô veio da Alagoas para cá e viveu, contava as histórias do Padre Cícero pra gente e tudo. E eu comecei a fazer o álbum e cadê eu saber desenhar nada, né? Passei um ano pelejando com esse álbum. Teve umas vezes que o Gilmar vinha de Fortaleza para cá. Aí teve uma gravura que foi a visita de Lampião a Juazeiro. E aí ele ajoelhado lá em casa, né? Eu na mesinha do santo desenhando, porque eu fiquei trabalhando nessa mesinha foi muitos anos, né? Era uma benção aquela mesa. Eu na mesinha trabalhando e o Gilmar de joelho lá em casa para eu fazer o desenho. Então a gente começou a sentir mesmo a gravura a partir desse álbum de 89, né? A gente começou em 89, terminou em 90. Aí pronto, aí não parei mais, era álbum. A partir desse álbum eu digo: não, eu acho que eu vou fazer esse negócio aqui. Então começamos a fazer as exposições, a participar de eventos, né? Em 97 a gente teve um baque muito grande, que foi, a gente perdeu o expedito Sebastião da Silva, que foi quem criou o Ailton, né? Foi o expedito que criou o Ailton. Era quem fazia tudo pela lira, né? Ia atrás de uma coisa. E eu tive que assumir, né? Ser um gerente da tipografia, sem remuneração, como ele foi também, né? No tempo ele vem do tempo da tipografia São Francisco, né? Então ele acompanhou toda a produção. E já foi garoto também para a tipografia São Francisco. E isso a gente se encontrou e eu assumi, né, compromisso. Só que eu via, até 2000, eu via a tipografia muito parada, né? Eu vendo o cordel morrendo, aí se acabando mesmo de vez, chegaram a anunciar nos anos 90 o fim do cordel. Eu digo: não, eu tenho que fazer alguma coisa. Então eu passei a fazer eventos, né? Participar de eventos. Quinta de Arte no Sebrae, né? No Ani, lá de Barbalha, tinha um projeto aí no Sebrae, né? Aí dizia: Zé Lourenço, tu não quer participar de um evento que a gente está fazendo lá? Eu digo: Ani, como é isso aí? Não, é uma exposição que a gente está fazendo de arte, não sei o quê. E isso, eu comecei a participar. Vou. Aí a gente botava a estilo ali no Sebrae, né? Aí vinha o pessoal, os alunos, não sei o quê. Que pintura feia é essa? Aí eu com aquilo, né? Eu digo: não, eu tenho que explicar para essas pessoas que isso aqui não é uma pintura, né? Como é feito isso aqui? Aí na outra quinta de arte eu já levei uma madeira. Aí o pessoal: ei, como é essa pintura? Eu digo: aqui, você tem que fazer o desenho, você tem que talhar tudinho, depois faz a impressão, aí tá o resultado. O cara: rapaz, isso aqui é uma arte. Eu digo: não é só uma. Aí tem a arte de desenho, a arte de talhar madeira e a arte de impressão. Então, o cara ficava maravilhado. E com isso a gente foi fazendo. Tem não sei o que lá em São Paulo, 100 anos de cordel.
Aí Fanca disse, tu quer ir comigo? Vou, vamos embora. Passei 40 dias em São Paulo, lá no SESC Pompeia, explicando, fazendo oficina, mostrando como era cordel. E isso, a alfabetização da lira, né? Então eu não tenho faculdade, não tenho nada. Fiz até a 5ª série do 1º grau, né? Então, isso a gente tive a oportunidade, fui deixando e esquecendo de estudar, né? O senhor é o mais destemido dos outros mestres, né? O senhor se atira mais, se joga mais nas... É porque se eu não fizer isso, às vezes eu tenho medo de ir. Não é fácil não. Já viajei para Brasília, quando eu fui lançar as cerâmicas, né? Em 2002, viajei para Brasília com R$20 no bolso para viajar 2 dias e meio. E o ônibus só para no matador, né? Eu só cara, ali eu sei. E eu botava um pouquinho de arroz, uma folhinha de alface. Eu sei que eu cheguei lá com R$2, lá em Brasília, né? E quando eu chego na rodoviária, aí o cara diz, eu para acabar de melhorar as coisas, o seu Abraão ainda mandou 10 caixas para eu levar, né? Porque ele ia de avião. Disse, não, tu leva essas 10 caixas. E aí eu fui, né? Eu vou, mas estou aqui mesmo. Eu nem avisei para a mulher. Se eu fosse dizer à mulher que ia viajar para Brasília com R$20, ela não deixava nunca. Eu ficava doido em casa, eu não ia conseguir viajar preocupado, né? Aí eu fui. Quando eu chego lá na rodoviária de Brasília, com 300 mil caixas, com medo de levar uma lá para fora e deixar as outras. Eu só podia com uma. Se eu deixasse a outra, pronto, agora eu ligava para o camarada que vinha me pegar e nada. Pronto, agora eu me ferrei. Aí eu chego, o cara lá, o cara, aqueles que fazem os carregadores na rodoviária, o cara chegou, você é do Ceará, e bababá? Eu disse, sou, rapaz. Tu vai para onde? Eu disse, rapaz, a Câmara, é uma feira que vai ter agora do livro aqui, da Câmara do Livro, ali no Pátio Brasil, no shopping, eu sabia de tudo. Eu disse, rapaz, eu vim falar nessa feira, vem um bocado de gente. Tu vem da onde? Eu disse, rapaz, vem do Ceará, de Juazeiro do Norte. Eu disse, eu sou do Ceará também. Eu disse, pronto. Se ferrou. Aí eu digo, vamos fazer o seguinte, eu preciso levar essas caixas todas ali para fora. Eu não posso deixar um e levar outro, que eu tenho medo dos caras roubar aqui. Ele disse, eu levo suas caixas. Quanto é que dá aí? Ele disse, dá R$12. Eu digo, eu não tenho, só tenho 2. Ele disse, não quero seus 2 não, você leva, quando você... Qual é, tu volta quando? Aí eu já tinha até a passagem de volta. Eu digo, volta dia tal. Ele disse, pronto, quando você vier, você me paga. Então, a gente, quando eu chego lá na Feira do Livro em Brasília, aí o cara... Eu estou lá montando as minhas coisas e tal, né? Aí o cara vem me conhecer, né? O pessoal, o cara da Câmara do Livro de Brasília. Aí, isso aqui. Aí veio me apresentar, Zé Lourenço e tal. Ele, eu sou lá de Juazeiro e tal. Aí começou a olhar as gravuras e disse, não, rapaz, sou de Pernambuco também. Sou lá de Pernambuco. Começou a olhar, disse, sim, rapaz, que cerâmica bonita. Uma caixinha e tal. Aí eu tinha feito 200 peças, né? O maior sacrifício do mundo para fazer essas 200 peças. Aí ele levou, né? Dá licença aí, Zé Lourenço, eu vou levar essa peça ali para mostrar a diretoria. Aí foi, demorou assim uma meia hora, daqui a pouco lá vem ele. Aí já vem com o pessoal da Globo, né? Aí disse, pronto, a novidade da Feira do Livro esse ano vai ser essa peça dele. Uma das novidades vai ser essa peça de Zé Lourenço. Aí o cara fez a filmagem, eu expliquei como era feito e tal, a primeira vez lá em Brasília. Em 2 dias eu não tinha mais nada para vender. Então, e nessa evento de acreditar, né? Não, eu vou e vai dar certo. E a gente sempre foi assim. É bem típico do cearense, né? Do povo nordestino. E aí quando eu chego lá para finalizar, o cara tá lá. E aí, cadê as coisas? Não tem mais nada mesmo para vender. Tá só, até as caixas deixei lá. Aí peguei R$50, paguei para ele, dei a ele. Ele foi, não, eu vou pegar seu troco. Eu digo, não, isso aí é seu. Aí o cara ficou um amigo meu, né? Depois a gente ia, toda feira que eu via, a gente encontrava ele, Ceará e tal, como é que tá? E isso é assim, né? Eu sempre tive essa coragem de enfrentar, né? Vamos lá para a feira em Belo Horizonte, bora. Aí a gente vai
para uma feira que a gente vai aventurar, vender, se não vender a gente se ferra, pede dinheiro emprestado, dá um jeito. Até feira da gente, ei fulano, tu vendeu alguma coisa? Vendeu, vamos pagar o hotel para nós voltar para casa e a gente se vira. Então é desse jeito. E seu Abraão, sabia que o senhor estava só com R$20 no bolso? Não. O senhor não teve coragem de dizer nem aí? Não. Como foi essa relação com o seu Abraão? Porque ele tem obras de a Via Sacra dele, né? Muito conhecida, né? Seu Abraão, ele é uma pessoa muito, muito legal. A gente fez feira em Brasília, eu acho que 10 ou 12 feiras, né? E a Bienais e coisa, ele é o jeito dele, né? Ele não gosta muito de conversar, aquela coisa dele, fechadão, mas é uma pessoa maravilhosa. E a gente sempre teve eu sempre tive uma relação com todo mundo, né? Eu nunca tive dificuldade, assim, de diferença com ninguém, né? Com os poetas, com os estilógrafos. A gente às vezes a gente fez um evento bem legal no Sesc Belenzinho, lá em São Paulo, né? Eu falando sobre a gravura daqui do Ceará e um estilógrafo de lá, né? Renomado também lá de São Paulo, falando da gravura de lá, como as nossas experiências, como é que a gente trabalha e tudo. Então eu sempre tenho eu não tenho dificuldade, né? Tá aqui, às vezes eu estou lá no Caldeirão Grande, no interior do Piauí, lá falando com os meninos, né? Brincando. Às vezes a gente está lá na Itália, em Milão. Então, com maior dificuldade de falar, né? E tentar passar aqui para os italianos, né? Até a menina que era nossa, que estava nos ajudando lá, né? Ela aprendeu português na embaixada, né? Então é totalmente diferente, né? Do português de cearense. Aí tinha eu como cearense, a menina lá de Fortaleza, outro não sei da onde, de São Paulo, aí a menina ficava doidinha, né? Eu dizia uma coisa, aí a mesma coisa que a outra eu estava falando, a menina falava e ela não entendia nada, né? Meu Deus do céu. Então é assim. Então eu nunca tive dificuldade de comunicação, de falar, e aprendi isso com o cordel, né? Aprendi isso que é um nato do cordelista, um nato das pessoas que trabalham com isso. Porque a gente recebe muitos alunos aqui, né? Alunos de escola pública, de escola particular. A gente teve uma live que a gente fez a segunda-feira falando para uns alunos daqui do município, né? Eu fico muito feliz quando eu faço isso, porque são alunos que não têm tanta oportunidade, né? Tem a Escola Viva de São Paulo, que pode pagar R$80, R$100 por uma aula, cada aluno, tranquilamente, porque são pessoas de poder aquisitivo alto. Mas aí a gente tem aluno da Escola Santa Cecília de Fortaleza, que pode pagar, né? Uma escola particular, mas aí a gente tem aqui que não tem nenhuma oportunidade de ter esse contato, de ter essa... Por isso que a gente insiste tanto na importância desse museu. Não é para que seja um museu, dizer, isso aqui era do José Bernardo, isso aqui é uma máquina que fazia isso, não sei o quê. Não. Tem isso também, que é importante, é a história, mas mostrar para as pessoas que tem possibilidade deles fazer aquilo, né? É um museu, vejo isso, um museu vivo, com ação, né? Eu não gosto de nada de coisa morta, não, né? Eu gosto de ver ação. Por exemplo, se hoje a gente tem a internet, que a gente tem que trabalhar com a internet, então vamos trabalhar com a internet. A gente não pode deixar de fazer, não. Se o cordel hoje... estampas de camisa agora, além da cerâmica, né? Cerâmica, camisa. Eu cheguei a ser acusado até de banalizar a literatura, a xilogravura. Porque eu botava em azulejo, em chinelo, em caneca, em tudo que é coisa. Mas eu tenho que fazer isso porque eu vivo disso. Se eu ficar esperando que uma galeria me compre um quadro para botar na parede, uma pessoa, hoje pode até ser, por esse trabalho que a gente tem feito, todo esse envolvimento, hoje a gente já tem isso, as pessoas comprar, ter o prazer de ter aquela obra na sua casa. Mas antes não tinha, o pessoal nem conhecia como é que as pessoas iam querer uma obra, né?
Podia ter assim um pesquisador, porque ele quer ter todo mundo, né? Mas hoje já sim. Mas no início você tem que desenvolver coisas para poder sobreviver. Então eu sou um artista que vivo disso, né? Eu sou um produtor de... Eu não chamo nem artista, eu chamo um artesão da gravura, né? Então eu vivo disso. Então eu tenho que ter opções para todo dia vender um trabalho ou uma semana. E a gente usa a internet hoje. O cara manda uma foto, eu faço a xilogravura daquela foto, já mando para ele. E ele fica tudo, acha uma maravilha, fica até emocionado. Então a gente tem que ter isso aí, né? E como é o seu processo de produção? O senhor trabalha mais sozinho, ou em casa, ou junto aqui com o coletivo, uma lira? Hoje eu considero a lira um momento muito importante. Exatamente, tem poucas pessoas trabalhando, muitas dificuldades, né? Por conta da pandemia, né? A gente já estava com dificuldade antes da pandemia, hoje é mais. Mas a gente tem um grupo aqui que são 4 ou 5 pessoas que a gente consegue dialogar e fazer um projeto em conjunto, né? A gente consegue ter o Cosmo, que a maioria dos xilógrafos tem dificuldade em desenho, né? Principalmente a gente que iniciou sem nenhuma formação, né? O Cosmo nos ajuda muito nessa coisa do esboço, do desenho. Ele faz uns esboços e a partir daquilo ali vai nos ajudando. Então a gente tem muito essa ligação, um faz, outro imprime, outro não sei o quê. Então é um grupo que está bem entrosado, né? É um grupo que está bem entrosado.